E Gabriel, beleza? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Roxo. Quanto tempo? Boa noite, estou esperando aqui o Bully. Aí já dá iniciada nossas perguntas. Como a gente costuma fazer nessa quinta-feira nas lives, vou dar uma explicada aqui para vocês. Normalmente a gente tira dúvidas que vocês têm sobre opções, tá? Então normalmente é um bate-papo onde vocês colocam as dúvidas, normalmente aí nos comentários, e a gente vai interagindo, criando todo um debate em cima. Então só deixa eu esperar o JJ, porque aí já a gente inicia. Deixa eu ver se já chegou. Tá aguardando ele. Fala, DJ. Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem, e você? Está me ouvindo Sem bem? eco. Excelente, excelente. Eu coloquei uma caixinha hoje de tarde para as perguntas, então já tem algumas aqui pré-selecionadas, porque normalmente no início, talvez porque o pessoal se sinta meio envergonhado, normalmente não tem tantas perguntas, né? Aí lá pro final, no meio pro final, começa a ter diversas, assim, a gente fica até meio confuso. Então, para dar esse primeiro passo, eu peguei algumas. E antes de tudo, dá boa noite aí pro pessoal, né? O Edson tá aí, Marcel. Boa noite, pessoal. Bertozzi Bertozzo, também. isso. Então, vou passar aqui, Didi. A primeira, a Vanessa perguntou. Eu adoro a Vanessa, porque ela faz umas perguntas muito legais. E talvez, eu não sei se ela entrou, mas depois de falar para ela que a gente respondeu, tá? Essa pergunta é bem interessante. Diferença entre riscos, vieses e downside, tá? Se quiser começar aí, Manda, manda manda aí. bala. Vai falar. Ah, tá. Vamos lá. Riscos, tá? Vai ser sempre a questão de quanto você está disposto a perder, de quanto aquela estratégia você pode perder, tá? Isso é a questão que a gente fala de risco. Então, quando a gente parte da ideia de que a gente quer eliminar o risco, a gente quer tirar essa chance que a gente tem de perder. O viés é quando a gente está apostando, por exemplo, a gente fala um viés para alta do papel. A gente está assumindo que o papel vai subir, está fazendo uma estratégia que o papel precise subir, entendeu? Então, viés, você está sempre apostando para um lado do papel, tanto para alta quanto para queda. E Ou downside, quanto a não movimentação. exato, exato, exato. O viés de consolidação, né? E o downside é a questão de queda do mercado, né? Essa tradução é meio difícil, mas downside seria o quanto o papel vai cair, ou coisas desse gênero, mas sempre se refere à queda, né? Upside é o quanto pode subir e downside é voltado para a queda. Maravilha. Mais gente também. Martim, Vitor. E aí, pessoal, boa noite. Quinta-feira aí é difícil esse horário. Mas vamos pegar outra aqui, ó. O Thiago perguntou quais os riscos nas pontas de um calendário, né? Isso envolvendo a sua ponta vendida quanto a comprada, tá? Quer falar aí? Bom, vamos lá. O calendário, você não consegue estimar o lucro máximo dele, mas o seu risco máximo, se você não alterar a estratégia no meio do caminho, é o quanto você colocou na sua operação. Ele tem um formato de uma tenda, então você vende uma ponta curta, compra uma outra ponta mais distante, espera-se que a curta venha expirar fora do dinheiro e a longa dentro do dinheiro. E o ponto de máximo lucro é exatamente o strike que você selecionou. É que a gente fala que é o miolo. Exatamente. O Guru fez uma pergunta aqui, bem interessante. No meus destaques eu falo que não monto muito straddle, tá? E no curto, deixa eu ver aqui. Você disse que não monta o straddle longo. Diante disso, você faria um straddle curto quando tiver um balanço? Straddle curto é muito delicado, por quê? Porque a relação, falando de uma forma simples, tá? A sua exposição à volatilidade, ou seja, o quanto você pode ganhar com a volatilidade, não vale muito a pena o risco que você tem com teta. Então, por vezes, um straddle curto, você vai perder muito mais com a passagem do tempo do que com o aumento da volatilidade. Então, não. Sempre eu vou fazer, se eu for fazer,
um straddle mais longo, uns 25 dias úteis, 22 dias úteis, aí eu acho que já tem uma relação aí bem interessante, tá? Mas o que, se eu fosse fazer, por exemplo, no caso da Petrobras, fazia aí 13 dias carregando o straddle, mais ou menos, entendeu? Aí, se não rolar do balanço ser algo muito positivo ou muito negativo, já desmontar, encerrar a estratégia. Mas é uma coisa Sim. minha, isso vai Uhum. depender de cada No pessoa. Scrabble, para vocês que não entendem grega ainda, apenas tomem nota do que eu vou falar. Se já entendem grega, já é um benefício a mais. Você faz o Scrabble, geralmente as duas ações, é a compra de uma put e a compra de uma call no dinheiro. E quando você compra no dinheiro, você tem o maior teta a ser consumido. Então, o seu teta é negativo. Consequentemente, o maior gama no caso da explosão. Só que por conta desse teta ser muito negativo, corrói-se muito rapidamente o dinheiro que você aplicou. Então, em época de resultados, em earnings, que foi mencionado aí, o que eu prefiro fazer, não julgo quem faz straddle, mas eu gosto mais do strangle, que é comprar fora do dinheiro, porque daí, se explodir para um dos lados, eu ainda consigo captar parte desse lucro e não estar sendo corroído pelo teta, tá bom? É o que eu estou pensando fazer na Petrobras também. E, além disso, eu estou com o calendário, tá? Então, se continuar no mesmo patamar, se continuar no mesmo preço, eu vou ganhar com o Teta, tá? E o que quer dizer ganhar com o Teta? Quer dizer que eu vou ganhar com a passagem do tempo. Então, cada dia que passar, eu vou ganhar o dinheirinho. Então, isso quer dizer ganhar com Teta, ou até Teta positivo. O Ronald fez uma pergunta aqui, ó, bem legal. Ser muito bom em análise gráfica é essencial para opções? Não é essencial. Não é essencial. O que eu posso dizer é o seguinte: as opções, para você dominar as opções, elas fazem parte da terceira dimensão das finanças. Por quê? Quando você trabalha com ações, você trabalha preço e tempo. Nas opções, a terceira dimensão é a volatilidade. Então, eu vou falar para você, domine bem mais a questão de volatilidade e as estratégias relacionadas à volatilidade, e daí você vai para a análise técnica como um segundo suporte para saber assim, ok, como eu vou me posicionar, se vai ser direcionalmente ou não direcionalmente, baseado na sua análise gráfica. Mas não precisa ser um expert em análise gráfica. O Exatamente. mínimo de suporte e resistência, bateu o suporte, eu acho que vai descer. Então, você já sabe montar as suas estratégias. Então, você tem que dominar a área da volatilidade. E é como eu opero, né? Eu traço aí suporte e resistência olhando também o volume. Normalmente acompanha aí pela média móvel de 200, mas nada muito complexo. O JJ que consegue juntar a análise gráfica com a questão da volatilidade, né? Mas eu não, eu só pego a questão da volatilidade. Vitor, fala Vitor, beleza? Qual o valor mínimo para investir na Bolsa de Valores? Cara, R$ 2 provavelmente. Você consegue comprar uma ação, uma única ação no mercado fracionário, tá? Então, digamos assim que tem a Petrobras, que é PETR4. Se você colocar o F no final, PETR4F, é o mercado fracionário. E lá você consegue comprar uma única ação, tá? Então, por exemplo, sei lá, se você quiser comprar da Oi, você vai pagar menos de R$ 3. Então, não é o que falam, bolsa é para rico, tá? Uhum. Porque, ainda mais com a corretagem zero que tem na Clear, por exemplo, você vai comprar exatamente por R$ 3, né? Straddle e Aí. Scramble tem que ser feito no mesmo strike? Não, essa é exatamente, Tripinha, a diferença entre Straddle e Strangle. Straddle, os dois são no mesmo strike. ATM. Scramble, não, se faz fora do dinheiro. OTM, entendeu? Daí, Uhum. consequentemente, eles não têm o mesmo strike. Straddle, 2Ds, 2 strike, igualzinho, no dinheiro. Strangle, OTM. FSA na bolsa falou, precisamos da mentoria dessa dupla. A Opa, gente abriu recentemente, né? Fala aí, DJ. E a gente novidades fechou bem virão. rápido. Tem algumas novidades aí, mas só para completar. E, cara, qual foi a ideia? A gente pegou desde o básico, então é um processo aí para levar para sempre, né? O pessoal ainda está aí começando os investimentos,
arrumando a casa, fazendo a gestão de portfólio para ir começar a ir para as opções, né? Então, a gente quer mesmo partir dessa ideia de pegar na mão e até o avançado em opções e levar para os Estados Unidos, que é o próximo passo, que é o último passo que a gente fala, né? Exatamente. Mas fica acompanhando que mais para frente vai ter uma coisa nova. Petrobras caiu bem hoje, existem perspectivas para a divulgação do resultado? Então, isso é uma coisa bem interessante, por quê? Porque eu já venho percebendo, já faz aí 4 balanços, que normalmente a Petrobras responde antes do dia da divulgação, tá? Eu não estou assumindo aí que tem Não, no prévias Brasil assim. não tem nada disso. Não, não estou assumindo isso, tá? Mas pelo que eu percebo, tá, empiricamente, que o papel responde antes. Então é uma coisa aí que a gente tem que ficar de olho. Eu vacilei de não ter montado o Strangle hoje, eu até falei que eu cogitei, mas o que mais pesou hoje foi o YouTube. Foi aí na faixa de 3%. E a gente estava até falando ontem, né? Que se rompesse aquela resistência, eu ia montar naquele calendário na put, a gente falou. Então caiu 3% aí, meio que deu 2 toques naquela resistência. Então, bem interessante ficar de olho no Itaú. O Bertozzi fez uma pergunta interessante. Fazer um straddle e um calendário. O que eu acho a respeito? Para mim, uma anula a outra. Agora, se você fazer um calendário e um strangle, daí sim você cobre todas as circunstâncias. Tá? Você daí tem um payoff da tenda aqui, o miolo, e depois ele vai assim para a aberta convexidade. Agora, se for fazer straddle, só com o teta que vai ser corroído no straddle, não vai conseguir, você vai pagar 2 vezes. Você vai pagar o straddle, qualquer possível lucro que você poderia ter, você está pagando o calendário, entendeu? Então, paga-se 2 vezes. Exato, eu já fiz testes, tá? E pra você ter uma ideia, eu fui bem longe. Tava mais ou menos 6 vezes o calendário para pelo menos anular o straddle, o teta do straddle. Mas fica um preço absurdo, fica muito caro. Porque eu fui subindo só para ver qual era o nível, mas era 6, 7 vezes. O Marcos João está falando qual strike montar o calendário. Bom, teoricamente você vai ter que montar o seu miolo aonde você acha que a opção vai vencer exatamente naquele miolo, entendeu? Então é um tiro para o futuro que você vai dar. Agora, eu sei esse número? Eu não sei. FSA na bolsa falou fazer uma trava de alta na call e trava de baixa na put, o que seria? Bem, uma trava de alta na call, tá? Você simplesmente, digamos que o papel esteja aí R$ 38, tá? Você compra uma opção no strike de 39 e vende uma no strike de 40. Isso é uma trava de alta na call, onde você está assumindo um direcional para alta, tá? Então, trava de alta na call, você quer que o papel suba, que ele se valorize. E o contrário, você falou trava de baixa na put, tá? Vai ser uma operação que você quer que o papel caia, porque é uma trava de baixa na put. Então é o mesmo caso, só que o contrário. No exemplo que eu dei, o papel está 38, você compra uma de 37 e vende uma de 36, fazendo uma trava de baixa na put. Trava de alta input eu recebo para montar, certo? Enquanto estou montado nessa estratégia, não posso usar esse crédito para montar outra estratégia? Calma aí, faltou alguma. Correto. Calma aí, eu não estou conseguindo ver. É isso mesmo. Pode sim. Com certeza. Só que aí você tem que... Para os meus mentorados, eles sabem que mais ou menos é exatamente assim que eu trabalho. Eu vendo volatilidade e com o lucro obtido eu vou cortando as arestas e tirando os riscos da operação. É a nossa... É como também, quando eu trouxer meu dinheiro para cá, vou operar, tá? A gente tira as fragilidades e fica exposto a anos de fragilidade. Então, sim, dá para você fazer, só que tenha ciência de que se tudo der errado, você vai ter que desmontar sua trava depois, tá? O Augusto está falando, e a estratégia colar, como funciona? A estratégia do colar, você tem que ter opção, sem papéis, Ação. aí você vende uma call acima e com crédito recebido, usa parte desse crédito, ou pôr do crédito, compra uma put. Então você protege a queda e limita os ganhos. E parece uma trava de alta. O Moura fez uma pergunta interessante.
Como corrigir um calendário que saiu do miolo? Tá, aí vai ter diversas vertentes de quando é a sua ponta comprada, tá? Mas se for mais longo, você pode fazer a rolagem de, de imediato, né? É o que que eu fiz no último vencimento. Na real, eu esperei ficar naqueles 12 dias. Eu normalmente faço a rolagem entre 10, 12 dias. Então, como saiu do miolo, eu recomprei, só que eu recomprei mais barato. O Thiago recomprou bem mais barato. O mercado gosta dele, sei lá. E aí eu joguei para outro vencimento. Como descascar uma borboleta? O que eu costumo fazer, eu assumo um take profit, né? Um lucro inicial quando eu abro a minha operação e tiro quando eu atingir aquela meta. E se eu costumo segurar, descascar, que não é o que eu costumo fazer, o manejo, só para você ter uma noção, Vilmar, é igual o do Iron Condor. A ponta testada, você desmonta a outra ponta, que já se desvalorizou bastante. Exato. Ó, tendo dúvida na saída das operações. Por exemplo, no calendário, o Vitor tá perguntando isso aí. No vencimento, a curta, eu deixo virar pó, tá? E aí eu vendo a longa. Exato. Só que você também pode recomprar a curta antes, tá? A mesma coisa para uma trava quando se aproxima o quando se aproxima o ver como descasque. Não entendi muito bem, mas a trava é o mesmo processo. Simplesmente, se você comprou uma opção, depois você vendeu, para você encerrar a sua operação, você vai ter que vender a que você comprou e comprar a que você vendeu. Aí vai depender tudo do seu setup, quanto você quer ganhar, quanto você deseja, né, ter de ganho de lucro naquela operação. Trava de alta com put são seguras? Todo quanto é tipo de trava, você já limitou a sua perda máxima. Então, se você já entrou na operação sabendo o quanto você está disposto a perder, eu considero como seguro. Ronald fez uma pergunta interessante, DJ. Hum, Depois de explicar, não, se a gente poderia explicar como a gente ganha dinheiro com o Teta. Bem, vamos lá. Para a gente ganhar dinheiro, isso saindo das opções. Se a gente vender, por exemplo, uma maçã a R$ 10 e depois comprar ela a 5, você concorda que você vai ter lucro? Porque você vendeu uma coisa que estava cara e depois comprou mais barata. Com o Teta, a gente faz o quê? Se a gente vende uma opção a R$ 1, com a passagem do tempo, ela vai se desvalorizando, tá? Porque ela tem um Teta. E aí, se a gente vendeu a R$ 1, ela se desvalorizou e está valendo agora 60 centavos, a gente pode recomprar ela a 60 centavos, tendo 40 centavos de lucro. Então é assim que a gente deixa o Teta ao nosso favor. A gente faz uma operação onde a gente vai ter um Teta positivo. Isso quer dizer que a gente vai ganhar esse dinheiro, que a nossa opção vai se valorizar e, consequentemente, a gente ganhar todos os dias. Isso é bem interessante porque se você tiver um Teta positivo de 10, isso quer dizer que a cada dia que passar, você vai ganhar R$ 10 na sua estratégia. Isso é uma coisa avançada aí, mas foi só um insight aí legal. Deixa eu descer aqui. É que minha tela, para quem não sabe aqui, ó, ela caiu o protetor solar, né? Eu sempre falo isso, mas aí ela tá preta. E Didi, eu vou trocar. Eu vou fazer. Vou colocar uma tela nova. O Edson qual a tá aí, fala diferença aí, do Edson. calendário com call e do calendário com put? Nenhuma. O Só payoff é questão, exatamente o mesmo. só questão de liquidez. O Edson. E Edson, mas tá conseguindo pelo menos pegar um pouquinho para estudar? A gente tá se conversando. Como deu aquele projeto? Tá dando tudo certo aí? Acredito que faz um sentido um calendário. Ah, deixa eu responder isso aqui, tem informação. O Marcelo, imagina, tem informação privilegiada não. Eu tô muito pra trás, né? Eu tô vendo você já fazendo umas perguntas assim. Ah, Matheus fez uma pergunta legal. Qual a melhor estratégia para quem não consegue acompanhar o mercado todos os dias? Travas. Exatamente. Isso envolve também calendário, tá? É uma trava. Então, eu opero dessa forma. Normalmente eu tô com os pozinhos, mas eu já deixo tudo encaixado quando eu vou sair, então eu fico bem de boa porque se o pozinho se valorizar,
automaticamente já vai vender, então isso para mim não tem problema. Mas vocês podem ver aí que como eu opero tipo 1 hora, coisa desse tipo, a maioria das minhas operações são travas ou o calendário. Os bancos hoje pesou bastante. Foi bem. Foi ruim? Foi. Na real, já tava soltando de que na prévia, se eu não me engano, eu não sei qual o balanço que teve ontem, teve do Santander, se eu não me engano, e foi um pouco abaixo. Eu tenho straddle sintético e tal. Então, mas em que strike você montou? Não, aqui é em dólar, né? Então tá, eu montei no 10, mas a ação agora tá 9,50. 5% aí. Bertozzi fez uma pergunta ao Bigodon, que é a estratégia do roxo. É Isso. o O calendário calendário com o mais o straddle. straddle. O strangle. Não, é o straddle. O que eles Não, fazem. strangle. É? Eu não sei. Calendário e strangle. É. Ah, tá. Thales tá falando pra gente deixar o vídeo no Instagram, peguei a metade. Isso é uma coisa bem legal. Depois da live, eu baixo e coloco no YouTube. Então acompanha lá, Dual Market. Vai estar, amanhã eu já coloco. Talvez até hoje mesmo. Vai depender se o computador colaborar comigo. Mais perguntas aí? O Ronald falou aqui, ó. Todo exemplo de trava que vejo, a diferença dos strikes é de R$ 1. Por quê? Na real é porque facilita o exemplo, tá? Mas eu poderia falar 75 centavos, né? Então, eu falo R$ 1 para ficar mais fácil, para a gente entender a parte da teoria. Mas, por exemplo, você pode pegar uma de 25 centavos, tá? Essa pergunta é boa, do Cuca. O que é volatilidade? É um assunto um pouco avançado, assim, para estar falando. Como a gente estava lá na live com o Roxo, tem um pessoal que está iniciando, né? Mas há dois tipos de volatilidade, tá? A volatilidade histórica, que se refere a uma volatilidade do passado. Então, digamos que a Petrobras aí está com uma volatilidade histórica de 30%. Quer dizer que o mercado estimou que daqui a um ano Petrobras vai estar 30% mais caro ou 30% mais barato. Então, essa é a volatilidade histórica. E antigamente, quando estavam utilizando modelos de precificar as opções, eles faziam o cálculo da volatilidade e tiravam o preço justo da opção. E como a gente descobre a segunda volatilidade, que é a volatilidade que a gente opera, tá? A volatilidade implícita. Se a gente tirar esse preço justo e colocar o preço do mercado, que o mercado está negociando aquela opção, a gente vai conseguir tirar da fórmula a volatilidade. E essa volatilidade que a gente tira da fórmula, tá, é a volatilidade implícita. Essa volatilidade é a volatilidade que o mercado está utilizando para precificar aquela opção. Tá? Então, é essa volatilidade que a gente opera. Então, se o mercado está utilizando uma volatilidade mais alta, quer dizer que aquela opção ela está sendo precificada de uma forma mais cara. O contrário também é verdadeiro. Uma volatilidade mais baixa quer dizer que o mercado está precificando aquela opção mais barata. Tá? Ok. Vi algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder de forma rápida. Uhum. O que é deep money? Na realidade é deep in the money, tá? Vou dar um exemplo da call, mas o pensamento daí seria reverso para put. Se o papel está 10, você compra a call a 10, você comprou no dinheiro, at the money. Se você comprou a call a 11 e o papel 10, ela está fora do dinheiro, out of the money. Se você comprou a 9, ela está in the money. Agora, se você comprou a 2, 3, 4, muito dentro do dinheiro, você fala deep in the money. Tá? E tem duas considerações. Tem um vídeo que eu coloquei hoje no nosso canal falando exatamente sobre isso, tá? Então acessa lá do Walmart. E para você usar uma como referência, tá? Pensa como Deep Web, tá? Deep quer dizer que é a parte mais profunda, é a coisa mais dentro da web, tá? Então o Deep faz essa referência. Olha o Tita aí, ó. Vamos lá. Pode Como falar. opções de um papel em backwardation, não seria melhor vender volatilidade do que comprar? Sim, existem diversas estratégias que consideram isso, Moura. Tem até se você tem que olhar todos os vencimentos, mas você pode fazer, o que eu gosto de fazer, daí seria uma borboleta e mexer com
com esse diferencial de volatilidade, vendendo a maior volatilidade e comprando a menor, mas existem diversas estratégias que você pode brincar no sentido diagonal da coisa. Até calendário também. O Marcelo está perguntando que livro você recomenda para opções, tá? Qual o clássico? Cara, a gente sempre vai cair no John Hu, que é opções, futuros e outros derivativos. E também tem um livro do Buster, que é de 2007, que é bem legal, que ele conta e é bem clássico, entendeu? Então ele na época nem tinha put, que foi até uma coisa que eu estava conversando com o mentorado, que é o Vini, mas se você conseguir achar, é um livro excelente. Eu comecei a dar uma folhada e achei bem legal. Próxima pergunta. O Rubio perguntou aqui, ó, quais corretoras a gente recomenda para operar opções? E você está falando no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos vai ser sempre o nosso ponto final para operar, né? Mas do Brasil, eu tô considerando a Modal, tá? Porque eu fiz um calendário e pegou muita margem na Clear que eu utilizo. Então, ou vou para Modal ou para XP, tá? Eu vou fazer uma pesquisa mais fundo e depois eu passo meu feedback sobre. Mas se você está iniciando, só vai fazer travas, só vai fazer pozinhos e vai colocar um capital baixo, né? Porque você está iniciando, então tem que começar com pouco. Utiliza a Clear, tá? Até porque tem a corretagem zero. Tá falando referência do percentil, qual é a referência e como se usa. O percentil, ele vai falar assim para você, toda vez ele vai dar um número, se aquele número for muito alto, isso quer dizer que, por exemplo, um número 95. 95% das vezes que aquele número do percentil, você olhar for 95, significa 95% das vezes o mercado estava abaixo em volatilidade do que aquele número. Então, é só uma maneira diferente de se utilizar o Ivy Rank? O IV Rank ou o percentil. Adote uma e só siga uma. Às vezes até para você usar como dupla confirmação também, tá? Só se aquela pessoa quer ver mesmo se a volatilidade está baixa, mas normalmente eles tendem aí a seguir o mesmo nível, tá? Não tem uma diferença assim tão expressiva. Tripinha perguntou aqui, ó, fazendo uma estratégia onde se recebe e aí já deixa no break-even, se manter ganha e se voltar sai sem prejuízo, não seria possível? Vai entrar no conceito de que não tem almoço grátis no mercado, tá? Dá para você fazer um manejo, diversos manejos, para montar uma estratégia sem risco, tá? Mas você montando direto, você vai ter que encontrar alguma arbitragem, algum erro ou alguma opção que você consiga montar. Mas isso normalmente os robôs já pegam esse spread e já fazem isso. Mas o que o JJ utiliza, por exemplo, ele monta uma borboleta na put, tá? Com a perna quebrada, e aí se o mercado for subir, aí ele faz uma borboleta sem risco, tá? O que dá para você fazer também é numa trava onde você recebe dinheiro. Só que aí você precisa que a opção se desvalorize mais. Eu vi o Thiago colocando aqui, ó. Pozinhos são exemplos de deep in the money. Não são. Pozinhos são exemplos de out of the money, tá? No dinheiro é o contrário. Você paga mais caro. Deixa eu descer aqui, ó. Qual a melhor estratégia para ganhar todo mês e que tem menos risco de perder? Eu considero o calendário. O que você acha, GJ? Não, tipo, nenhuma, né? Mas uma que eu acho que é um manejo interessante por conta do Theta, e se você souber fazer o manejo da estratégia, né? Eu acho que o calendário. Mas mesmo de put, Thiago, só para não misturar as perguntas. Call ou put, o conceito de in the money e out the money vão se inverter. A call, a 9, o papel a 10, a call está in the money, mas a put está out of the money. Então eles se invertem também, tá? Guardem o seguinte, conceito filosófico, tá? Não existe almoço grátis. Opções é um mercado de alto risco, tá? E por conta disso você tem que estudar. Então, passar uma fórmula mágica de qual estratégia que se eu usar 100% das vezes eu vou ter 100% de acerto, isso não existe, tá bom? Então, calendário é uma estratégia muito boa?
quando o mercado está parado. Você vai perder todo o seu dinheiro que você colocar lá se o mercado se mover. E, independentemente de qual direção. O mercado disparou, foi lá para cima, perdeu dinheiro. Desabou, perdeu dinheiro. Então, o calendário passou a ser uma estratégia boa? Não, não passou. Então, você tem que assumir um viés e o mercado pode ir contra você. Exato, exatamente. O Zima tá falando aí, primeira aula de hoje foi demais. Foi bem legal, foi bem legal. Eu curti. Passou muito rápido. Vamos lá, mais perguntas? Esse aqui, hoje foi ruim. Pra quem não tinha put. Real, eu tava com alguma operação na Vale, mas a Vale ficou quase no 0 a 0, então, whatever. Qual é a diferença? A diferença de uma trava para uma compra a seco. O nome, como o próprio diz, é travado, tá? Então você vai precisar de duas opções. Uma que você compra e outra que você vende. Então você vai estar travado. Uma opção a seco, uma compra a seco, vai ser simplesmente você comprando uma call ou comprando uma put, tá? Então é uma única opção e travas vai envolver duas. Aí, das travas, você pode tirar diversas estratégias, como a gente estava falando. Maravilha. A Fabi entrou aí, ó. Entrou? Opa, salve! Dá um salve. Salve, Fabi. Vamos lá, mais perguntas. Aí, GG, essa é legal, hein? Do Matheus. Poderia explicar os passos que seguem quando a gente vai montar uma estratégia? Aí ele deu um exemplo assim. Escolher o papel, ver se tem liquidez, IV rank. Como você segue isso aí? Ok. Não existe certo ou errado. Eu vou falar a maneira que eu opero, tá? Eu prefiro conhecer muito bem um papel. No caso, eu tenho 3 que eu opero constantemente. EWZ, SP500 e Small Caps. E eu tento dominar ao máximo esses 3. Conhecer para onde vai, da onde veio. E me posiciono mais no sentido de especulação para earnings. Tem gente que opera de maneira diferente. Deixa eu sair caçando volatilidade. Põe lá no scanner. Esses são vol alta. E o cara só gosta de operar vol alta. Ele vai vender vol. Tem as estratégias de venda de vol que ele utiliza. Tem outros caras que fazem o contrário. Vamos dar uma olhada no scanner, quais são as vols que estão muito baixas. Nossa, a Petro está baixa, a Vale está baixa, está na hora de montar no calendário, que é a estratégia que o cara mais gosta, ou comprar o pozinho, que é a estratégia que também é adotada. Então, depende muito do seu game, entendeu? Como você opera. Exatamente, exatamente. O que eu gosto de fazer, sempre Petro e Vale é o que eu estou operando, né? Agora eu estou começando a dar uma olhada em Itaú e Gerdau, mas primeiro é o papel, depois eu vou olhar a volatilidade, aí eu gosto de traçar suporte e resistência de acordo com o volume, e aí vejo liquidez, aí depois eu vejo a simetria da operação, que operação que eu vou fazer de acordo com a volatilidade. Então, é de cada um esse processo, tá? Mas como a gente fala, vai envolver a questão de volatilidade. Galera, senta o dedo nesse like, que eu não estou vendo o coraçãozinho subir aí. Eu nem estou conseguindo ver o coração, acho que precisa de mais coração, porque minha tela aqui tá preta. Então eu preciso de muitos corações para ver. Entendendo um pouco mais de análise gráfica, não ajudaria mais montar um calendário sabendo que o papel está seguindo uma pseudo-direção? Sim, sim. Por isso que eu falei, mas o mais importante é você dominar o conceito de volatilidade e como se posicionar. Vamos supor que você não entenda nada de análise técnica, nem suporte e resistência da mais básica possível. Mas você está acostumado a operar um determinado papel sem olhar para o gráfico, que ele sempre bate um IB rank de 70, 70, 80, 70, 80. E você vendia volatilidade com X de delta e sempre tirava. Você tem o seu setup armado para tirar 30%, sei lá, 20%, você já tem um setup armado. Essa volatilidade passou a ser 80, 90. Melhor para você. Eu conheço diversas pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que operam sem olhar para gráfico. Moisés aí chegando, antes tarde do que nunca. O Bertolazzi perguntou o que eu acho da Avenue. Bem, para quem não sabe, uma corretora brasileira americana. Tecnicamente, você está em Wall Street, só que no Brasil.
Eu não tenho muita propriedade para falar, tá? Eu tenho que dar uma estudada sobre. Eu sei a questão de corretagem, eu sei que tem um pessoal aí divulgando, mas eu ainda não estudei a fundo, tá? Mas também tem o FGC, né? Então, só tem que dar uma estudada melhor sobre a corretora e quanto tempo ela tá. Mas fora isso, pode ser um bom negócio. Eu tenho que dar uma olhada também como que ela funciona, tá? Depois eu passo um feedback. E aí, galera, próxima pergunta, vamos ver. Hum, O Mar tem sim, tem o PNT. Até o Thiago tá aí, já já ele vai fazer. Tô zoando, não vou falar nada. Thiago, depois me fala quanto tava o preço lá do. Tava cobrando por perna. Eu até esqueci, que eu ia te perguntar hoje mesmo e eu acabei não perguntando. mais perguntas aí? E se engano, pessoas, calma aí. Quantas estratégias usam mais? O... Calma aí, antes de responder, né, Didi? Falta um pouco de coraçãozinho, galera. Clica aqui no coraçãozinho, porque acaba que o nossa live vai indo pra frente, entendeu? É tipo uma competição, o algoritmo do Instagram, tá? Então coloca aqui e tamo junto. O Rubio perguntou quais estratégias usam mais com volatilidade baixa. Toda estratégia, tá? Que você vai pagar. Então, toda estratégia que você coloca dinheiro para montar, isso não é 100%, tá? Mas vamos levar como 98, 95. Toda estratégia que você vai colocar dinheiro, você vai ter vega positivo. E aí, você vai estar comprado em volatilidade, tá bom? Então, vamos aí, call seco, um Schwengel, um calendário você também paga para montar. Diversas outras, entendeu? Mas essas estratégias que você paga vai ser comprado em volatilidade. Consequentemente, você quer uma volatilidade baixa. Tipo assim, vai assistindo e apertando o coração, isso mesmo. Próximo. Jesus perguntou, entendendo um pouco mais de análise gráfica, não ajudaria a montar mais um calendário, sabendo que o papel está seguindo uma pseudodireção? Entendeu um Sim, pouco eu mais de respondi análise. isso aí. Ah, tá. Eu já tô com... Eu já ia falar isso, Ninguém mais tem dúvida? O Etner falou que eu acho que vai acontecer... Acho que até passou por essa aqui, né? Eu não, as de bola de cristal eu pulo. E, cara, eu não sei o que vai acontecer com a Petrobras, tá? Mas ainda falta uma semana, vamos acompanhando aí. Se tiver muita disparidade, uma oscilação bem forte, você não conseguir ver, assim, o motivo, pode ser essas informações foram vazadas, tá? Então, sei lá, não tem muito o que dizer sobre isso aí. Simplesmente esteja disposto. Queria qual a diferença do calendário com put e call. Não tem diferença, o payoff é o mesmo. Agora, o que você vai ter que buscar, principalmente no Brasil, é a questão da liquidez, porque put não tem tanta liquidez quanto call. Tá? Então, muitas vezes, você vai precisar rolar ou até mesmo exercer. Então, você tem que buscar papéis com maiores liquidez. Dá uma olhadinha tanto na put e na call, mas, em termos de payoff, o gráfico de pagamento é exatamente o mesmo. Não importa se você for fazer com call ou com put. Próxima pergunta. Daniel fez uma um pouco avançada. Como saber se o preço está justo quando comparado com o gráfico Smile? Tá? O gráfico Smile, ele simplesmente é a volatilidade de cada opção. Tá? O que a gente fala? O Smile ele vai ser sempre assim. Opções ATM vai ter uma volatilidade menor e ITM, OTM vai aumentando. Tá? Então, se por exemplo, você tem uma opção de 38, né, digamos na call aí, que esteja OTM, está com a volatilidade de 30, normalmente uma de 42 teria que estar maior, 45. Se tiver abaixo, quer dizer que tem uma disparidade. Então, pode ser uma estratégia que você possa montar, entendeu? Quem sabe comprar essa com uma volatilidade menor. Então, é assim que a gente pode aproveitar essa distorção da volatilidade. Falei de uma forma bem simples. Poderia explicar um pouco sobre as outras gregas menos comuns? Existem Poma, existe Zoma, existe Rho. Eu só não vou Vana, entrar tanto no detalhe, porque necessariamente você não vai utilizá-las. Tá?
Dessas de segunda grandeza, eu utilizo só o VOMA e é para cálculo de hedge só. Os demais são muito arbitrários. Por exemplo, o RO, apesar de ser de primeira grandeza, ela vai comparar com a taxa de juro aí no Brasil a Selic e aqui a taxa de juro do FED. O quanto está o seu rendimento a partir disso. As demais são de segunda grandeza, geralmente são a aceleração das de primeira grandeza. Por exemplo, o VOMA é a aceleração do gama. Então, para quem entende de matemática, derivadas Aí já é integrais, terceira grandeza, né? exatamente. Você vai... Ele chama de greda de segunda grandeza, mas na realidade é uma equação de terceiro grau, porque você integrou a Delta, gama, que gama. já é de segundo grau. É real. Tem ainda outras também, né? Tem a questão do Vega. O Enio, que tem uma postagem muito interessante, eu estava até estudando recentemente sobre isso aí, que ele fala sobre as gregas de segunda grandeza. O Rubio perguntou se no nosso canal tem um material sobre gregas, né? Eu tô fazendo... O JJ, ele posta estratégias, tá? Eu tô fazendo um material, um curso básico introdutório para as opções. Ainda tá na questão de moneyness, de ITM, ATM, OTM e como é formado o código da opção, tá? São coisas mais teóricas. Mas mais pra frente, aí, provavelmente na 7ª aula, eu vou falar sobre a questão das gregas, tá? Matheus, eu sou trader full time. Qual corretora vocês acham melhor para operar? Aqui nos Estados Unidos eu utilizo a Tasteworks para operar opções. Você já testou outra, JJ? Já a Interactive Broker, na realidade eu até tenho. Na minha carteira de ações, eu tenho algumas opções de covered call, coisinhas simples que eu fiz pela Interactive Broker. Mas o que eu atuo mesmo é da Taste. Gostaria de depois tentar a TD Ameritrade, que é onde eu já faço as minhas análises gráficas. Mas a corretagem deles não ajuda muito, não. É quanto? Varia muito. Eu acho que se não me engano, 1,50 para abrir e 1,50 para fechar, fora a comissão. Caramba. Vinícius falou aqui, ó, outra. Vi que a rank da Ambev tá de 100, né? Quais estratégias com esse rank? Então, é exatamente o contrário que eu falei de uma compra de vol, tá? Você vai ter que fazer uma estratégia em que você recebe dinheiro. Na primeira aula lá, provavelmente o Vinícius estava, por exemplo, uma trava de alta com put, tá? Alguma estratégia que você receba dinheiro. Respondendo ao Edson, as ações eu uso a Interactive Brokers, tá? O Daniel agora está querendo saber a corretora para o Brasil, o Gabriel. Ah, tá. Bem, o que eu tava falando, né? O Thiago até me respondeu aí que a PNT é baseada na tabela da Bovespa, né? Mas se você está iniciando, pega a Clear ou a Modal, tá? A Modal, se eu não me engano, é 2,50 a corretagem e a Clear é de graça. A Clear vacila muito, mas se você opera pouco, pode valer a pena para aprendizagem, tá? Eu já nunca perdi na Clear, mas já deixei de ganhar, né? Então é uma dor que você acaba tendo, mas é a consequência, né? Mas o que eu recomendo é, se você já tem um dinheiro mais elevado, um patrimônio mais elevado, a Modal ou a XP, tá bom? Bom, tem um pessoal que tem algumas aulas com o Roxo, que a gente assessorou, que está pedindo um resumo das travas, tá? Dá uma olhadinha no nosso canal lá no YouTube, na playlist de estratégias, que tem a trava de alta na put, a trava de baixa na put, a trava de alta na call, a trava de baixa na call e o Iron Condor, que são estratégias que você pode fazer somando as travas. Tem tudo explicadinho em vídeos de menos de 5 minutos com esses resumos. Em caso de dúvida, só deixar lá no comentário para a gente e com certeza a gente vai responder também. Exato. E se pegar 20 minutos aí, você consegue ver todos. Todos não, todos os que envolvem travas, tá? Deixa eu ver aqui. Nas travas de alta, por exemplo, como que eu faço para sair e desmontar? Se eu atingir meu objetivo ou não. Então, aquela coisa, você tem que ter um setup, você tem que estar bem alinhado no momento que você quer sair, tá? E aí você vai fazer o processo contrário. Se você montou uma trava de alta na call, você vai vender a opção que você comprou e comprar a opção que você vendeu. É o processo inverso.
e aí você vai desmontar a sua estratégia. Mas, se você for fazer no robô, você vai ter que colocar o valor de spread, tá? Que é a diferença do valor da opção comprada para a opção vendida. E aí você vai colocar o valor de spread. O nome do canal no YouTube. Dual Market. D-U-O Market. M-A-R-K-E-T. Dual A Market. Letícia está perguntando o que seria uma THL. É a trava horizontal de linha, também conhecido como calendário. É o calendário convencional, tá? Só que o Sul, quando traduziu o sistema malaio dele, traduziu como trava horizontal de linha. Mas no frigir dos ovos é exatamente a mesma operação, tá bom? O André tá falando, André, eu tenho nos destaques aqui do meu Instagram, eu analisando o calendário, já analisei bastante vezes, tá? E dá uma conferida lá depois, mas comprando, simplesmente você, na Clear, né, você vai ter que comprar a opção longa e depois vender a opção curta. E vai estar pedindo margem, tá? Se não tiver, é Mas sorte, pergunta, mas... galera. Vamos aí para a última pergunta, daí a gente já encerra essa live, tá bom? Deixa eu ver aqui... Pelo É jeito isso não. mesmo. O Ou André tá chegou só a pergunta pra confirmando você? ali. Não, não, não. Só ia falar que o André tava confirmando ali que na XP tá 18,90, mas pode negociar. É, sim. Isso aí. Certeza que ele chuta, coloca esse valor pra cima pra depois você negociar e achar que tá se dando bem, tá ligado? Então, Galera, mas acho que é isso então. Hoje é assim que, só pra isso deixar claro, né? É assim que normalmente a gente faz a live de quinta, tá? A gente vai tirando dúvidas assim que normalmente tem no nosso canal, tem das operações que a gente posta, ou tenha de algum post assim no nosso Instagram, ou coisa que a gente fala assim no meio da semana. E aí a gente tira esse dia assim, essa hora, para tirar todas as dúvidas do máximo possível. Vocês viram que é bem dinâmica assim, uma atrás da outra, porrada atrás de porrada, né? Mas eu acho que é isso. E queria agradecer, como sempre, aí o JJ pela participação e todo mundo aí que tirou um tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Fábio, e valeu pela presença lá. valeu, galera. Um forte abraço. Até mais. Falou!